Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos e hoje eu estou aqui para dar uma aula instrutiva a respeito da tarefa para a família, referente à aula que nós trabalhamos na apostila do Amigavelmente. Então, trazendo aqui de maneira geral as orientações para os familiares, a perspectiva social, a capacidade de dar sentido aos pensamentos e sentimentos dos outros, é uma capacidade única e ensinável que ancora quase todas as nossas interações sociais. A motivação de ler, a motivação e capacidade de ler outras pessoas, explica o psicólogo americano Hunter Grambach, fornece a bússola pela qual navegamos em nosso mundo social. Essa capacidade nos permite interpretar as motivações e os comportamentos de nossos amigos e vizinhos, ou ver atuações do ponto de vista de estranhos, ou compreender e valorizar valores e crenças que divergem dos nossos. Sem isso, não podemos ter empatia, nos envolver em raciocínio moral, amar ou até mesmo manter uma conversa normal. Então tá, tarefa para a família. Conversem entre si e respondam as questões a seguir. Ele vai trazer algumas pequenas questões, né? Vocês sabem andar de bicicleta? Como vocês aprenderam? Alguém ensinou? Quem? Como foi a experiência? Isso aqui está remetendo a respeito das experiências que a gente tem anteriormente, né? E também a experiência que nós adquirimos com o ensinamento dos outros. Na questão 2, ele traz até uma referenciazinha aqui. Ó. Muitas vezes, quando estamos fazendo algo, as pessoas que participam da atividade têm perspectivas diferentes sobre aquele momento. Elas podem achar que o que está sendo feito é fácil ou difícil, que a atividade é muito interessante ou pouco interessante, relativo para cada tipo de pessoa. A questão 2 vai falar o seguinte: escrevam juntos duas atividades de lazer que todos na família consideram interessantes e duas que consideram pouco interessantes. Atividades do dia a dia, tá, pessoal? Que vocês gostam de fazer em conjunto e aquelas que vocês desconsideram, não acham muito legal de se trabalhar. Questão 3, agora escrevam três atividades de lazer, perdão, sobre as quais vocês têm opiniões divergentes, ou seja, alguns gostam, outros não. Por exemplo, aqui o pai pode gostar de ir jogar futebol aos domingos, mas a mãe acha isso controverso, né? A mãe pode gostar de cozinhar, o pai pode achar isso controverso, não acha legal. Os filhos podem gostar de ir num parque aquático ou num campo, em algum lugar para se divertir, e os pais não devem achar muito interessante, tá? Então aqui é para vocês escreverem três que vocês têm opiniões divergentes uns dos outros, ok? Aí ele traz outra referência, ó, entender a perspectiva ou a forma como as outras pessoas enxergam ou vivenciam uma determinada situação não significa ter que mudar a sua opinião sobre a situação. No entanto, entender a perspectiva do outro permite que você seja mais flexível e justo nas decisões. Bom, pessoal, inclusive referente ao exercício anterior, pode acontecer que haja, né, uma discussão que precisamos que seja construtiva, até porque é possível enxergar o lado do outro, né, quando nós observamos como ele se expressa, né, nós temos, como a gente falou na nossa aula, vestir os sapatos do outro, para a gente se colocar no lugar da pessoa e ver qual que é o ponto de vista dela, tentar de maneira saudável compreender as opiniões e as suas perspectivas. Número 4, cada pessoa da família deverá tentar lembrar qual foi a última vez que viveu uma situação na qual teria agido de forma diferente se conhecesse a perspectiva da outra pessoa envolvida. Então, é uma situação que vocês teriam uma posição diferente, tá? Teria agido de forma diferente se vocês conhecessem a perspectiva da outra pessoa. Vocês teriam outra atitude se conhecesse o ponto de vista, o que a outra pessoa gostaria de dizer com aquilo que ela propôs, tá? E aí se isso alteraria a postura de vocês referente a isso. Conte para os demais. Escolham uma das situações e façam uma breve encenação do que aconteceu em seguida, do que poderia ter acontecido de forma diferente caso a perspectiva do outro tivesse sido levada em consideração. Registre suas conclusões. Após identificar essa postura que você teria diferente, como você acha que o que poderia ter acontecido em seguida diferente do que aconteceu, né? Se você tivesse tido uma postura diferente, o que teria acontecido de diferente no pós da situação? Durante, né, vocês estão relatando a situação, mas como aconteceu depois e o que poderia ter acontecido diferente se vocês tivessem tomado outra perspectiva partindo do ponto de vista da outra pessoa. Tá certo, pessoal? Então, as orientações sobre essa atividade são essas. São 4 perguntas aqui para vocês responderem em conjunto e eu me disponho
para solucionar quaisquer que sejam as dúvidas que apareçam, tá certo, pessoal? Um grande abraço e até uma próxima aula. Fiquem com Deus.